Então, agora oficialmente, né, já dei boa noite a alguns, a algumas. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz a todos. É com muita alegria que cá estamos, né, retornando a essa casa fraterna de oração. Com muita alegria em receber esse convite, né, de retorno a todos vocês que fazem parte aqui do Bezerra. Já deixo também um abraço fraterno, né, da gente lá da casa Chico Xavier. E vamos lá, né, para mais uma noite de reflexões, para mais uma noite que buscamos serenar as nossas mentes, os nossos espíritos. Então, que Jesus esteja conosco nesse momento de trazer ideias, inspirando em nossas mentes a transformação que precisamos implementar, inspirando em nossos corações a renovação. Já que vamos falar de reencarnação, precisamos lembrar da importância de nos renovarmos, de nos refazermos, de recomeçarmos planos, projetos, ideias que temos, que às vezes vamos deixando um pouco de lado. Então, já fazendo um adiantamento, né, do nosso tema de hoje, a proposta é falar sobre reencarnações. Esse tema que está lá no livro A Gênese, no capítulo 11, itens 33 e 34, eu faço até um ajustezinho, porque eu percebi que lá no card do Instagram, das mídias sociais, ficou capítulo 9, itens 33 e 34. Mas hoje nós vamos abordar o capítulo 11, que é justamente a parte que Kardec trata sobre a gênese espiritual. E aí vai falar sobre a encarnação e também a reencarnação, que é o nosso objetivo de hoje. E como assim, Dani? O que é que você vai falar então sobre a tal da reencarnação, que a gente comenta tanto nas casas espíritas, que tem aí uma ligação com aquele princípio espírita de nos lembrarmos da pluralidade de existências, que nós podemos e acontece o recomeço na vida de todos nós. Essa oportunidade que revela a misericórdia divina da gente dar um start novamente no jogo da vida, no jogo das oportunidades, no jogo dos reencontros, dos recomeços. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Claro que é um tema de uma palavra, mas absurdamente amplo, vasto. E a ideia é gerar em vocês algo que faça você procurar, buscar mais alguma coisa. É realmente a gente deixar aquele gostinho de quero mais com relação a esse tema. Por quê? Falar de reencarnação, nos esclarecermos ainda mais sobre reencarnação, é lembrarmos da prova inequívoca da misericórdia de Deus para cada um de nós. Eu sempre penso, já que vamos falar de um tema que pode ser aparentemente técnico, mas que não é nós lembrarmos o que esse princípio espírita, o que esse conceito tem a me ensinar e a me transformar moralmente, a fazer de mim uma pessoa melhor, ou fazer de mim alguém que confia mais nos desígnios da providência divina, fazer de mim aquela pessoa que não se revolta diante das intempéries da vida, fazer de mim aquela pessoa que busca entender que nada está solto e que atribuir ao nada ou ao acaso é aquilo, são as situações quando a gente não encontra respostas plausíveis. Mas no Espiritismo estão todas essas respostas. Na doutrina que nos consola estão todas essas respostas. E também no conceito tanto de encarnação quanto de reencarnação, também encontramos esse consolo que poucas outras doutrinas podem nos dar, que é de lembrar a oportunidade de nos arrependermos, de recomeçarmos. Seria Deus justo de muitos criminosos, pessoas que acabam desencarnando em situações equivocadas, que tropeçaram, que cometeram erros, botaram os pés pelas mãos, crimes dos variados, condutas estranhas das mais variadas? Seria justo perante Deus, que é soberanamente justo, bom, misericordioso, seria justo Deus não dar oportunidade a essas pessoas? E esses filhos, que são filhos de Deus, assim como eu e vocês, estarem queimando nas labaredas do inferno eternamente? Ou sofrendo um juízo sem oportunidade de recomeçar, de refazer-se? Basta observarmos a beleza dos ciclos do dia e da natureza. Todo dia vem o dia, vem a noite, vem o dia, vem a noite. Vem o inverno e depois o verão. E no verão e no inverno. Eu sempre me confundo nas estações do ano, a sequência. Mas sempre tem uma sequência de recomeços. A natureza nos prova isso o tempo inteiro.
mas às vezes a nossa bagagem de dúvidas e de paixões e de vícios nos impede de ver questões que estão tão evidentes. Por que sou mãe de quem sou? Por que sou casada com quem sou? Por que tenho os irmãos que tenho, os pais, os avós, os tios, os primos? Por que estou no contexto de trabalho que estou? Como é que a gente acha essas respostas? A reencarnação é uma luz no fim do túnel, digamos assim, para responder essas coisas que ficam ali no nosso coração, nos deixando muitas vezes aflitos. No livro Consolador, Emmanuel fala sobre a reencarnação no item 333, e ele diz assim: a lei divina é uma só, que é a do amor. Esta lei abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo, ilimitável. E aí ele fala da reencarnação agora e diz: a concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei divina, que é a lei do amor. Então, eu sei que eu ainda nem iniciei o item 33 e 34, né, que os itens que vão ser a abordagem da nossa noite de hoje, porque tudo isso que eu falei já está embutido, digamos assim, nesses itens, já fiz aí algumas antecipações. Mas para nos lembrar que falar de reencarnação é lembrar desse Deus misericordioso, que nos ama incondicionalmente e nos dá oportunidades sucessivas da gente recomeçar. Quando a gente lembra de amor, a gente lembra dessa chance. Quando Emmanuel diz, é a oportunidade sagrada de uma nova experiência. Só isso aí, a gente já tem a prova do perdão de Deus perante as nossas faltas, perante os nossos tropeços. Então, além de adquirir experiência para uma lei que todos nós estamos fadados, e eu sempre tenho muito cuidado, né, gente, de falar a palavra todos, porque quando eu digo todos, tem que ser todos, né? Não pode ser com exceções. Então, sempre, todos, nunca são palavras que eu digo que são perigosas. Mas todos nós estamos fadados a uma lei, que é a lei de progresso. Todos nós, voluntário ou involuntariamente, ou seja, eu quero dizer, consciente ou inconscientemente, caminhamos para a nossa transformação para melhor. Caminhamos para o nosso progresso. E a reencarnação é exatamente o princípio que vai nos trazendo também a possibilidade de vivenciar essa lei. É assim que começa o item 33 da Gênese, objeto do nosso estudo de hoje. Kardec coloca: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Isso quer dizer que para que a gente progrida, e eu acabei de dizer que é uma lei que é fatal, ou seja, vai acontecer com todos nós, agora ou daqui a pouco, nós precisamos desse instituto da pluralidade de existência. Precisamos voltar, refazer. Assim como um dia. Às vezes tem um dia que a gente está mais preguiçoso, a gente só quer se cobrir, ficar vendo Netflix. Tem um dia que a gente já está mais produtivo, a gente trabalha, a gente vai à casa espírita, a gente visita a família, a gente cuida da esposa, a gente cuida dos filhos, vai ao mercado. Como a gente se sente quando bota a cabeça no travesseiro e diz: eu fiz tudo o que eu precisava hoje? Poucas são as sensações tão boas como a sensação de dever cumprido. Mas quando a gente se sente que a gente não fez o que a gente tinha que fazer, que a gente deixou alguém de lado, que a gente não cumpriu com o que a gente mesmo disse que queria fazer, não foi nem ninguém, foi a fulana que disse que eu tinha que fazer isso, não é a gente. A gente fez um plano e a gente não cumpre. A gente sente aquele peso. E eu sempre digo, a disciplina dói, mas experimente o fracasso. O bicho machuca, você faz, nossa, como eu fui incapaz de fazer isso? E agora, levando para o contexto das nossas existências, para as nossas experiências morais, a lógica é a mesma. É nós pensarmos, fiz o que eu precisava? Na minha análise de consciência, de autoconhecimento, de encontro comigo mesmo, eu venho buscando cumprir ali a minha lista, o meu planejamento, o plano que eu fiz para a minha encarnação. Estou sendo um aluno aplicado ou aquele aluno disposto a ficar ali naquela média 7, quase reprovando? Ou quero tirar 10? Quero chegar cedo na aula? Quero perguntar ao professor quando ele disser, tirar dúvidas, e o professor dele, esse rapaz quer aprender. Quando nós temos um professor que é o Cristo, nosso eterno professor,
disposição para a gente. Com todas as classes de ensino, de amor e fraternidade à nossa disposição. E nós? Que fazemos? Como damos início ou continuação a esse passo a passo de progresso que a reencarnação nos proporciona? Então, eu sempre falo isso, né? Às vezes tem frases de Kardec que são tão impactantes que se a gente falasse nessa frase, a primeira frase da noite, basicamente, do livro da Gênese, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Então, todos nós vamos passar por isso. E aí Kardec diz, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o estado das barbáries daquele tempo antigo? Que até passa, né? Tem aquela série que chama Os Vikings, né? Que ali é o exemplo do estado de barbárie que nós já vivemos. Eu digo nós porque éramos nós em outro período da nossa vida, ou não todos, mas creio que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se a reencarnação, como a gente explicaria essa diferença? Hoje vivemos num estado social muito mais avançado que o tempo da barbárie, tecnológico, educacional, inclusive moral também. Como a gente explicaria isso? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, se nascessem ao mesmo tempo que os corpos, que aí isso seria outra grande reencarnação. Se a gente nascesse, a alma e o corpo, ao mesmo tempo, Kardec diz, por que então as almas de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Teríamos privilégios? Deus teria escolhidas, gente que Ele gosta mais? Por que consegue compreender melhor as coisas hoje em dia do que quando nós antigamente? Por que possuem costumes mais brandos e instintos mais apurados agora? Por que tem a intuição de certas coisas sem ter aprendido essas coisas? A gente brinca, né, que as crianças hoje elas já vêm prontas. Parece que já vem com download. Eu tenho um primo de 3 anos que fala coisas que eu tenho certeza que eu com 9 não dizia. Com essa inteligência, com essa articulação. Estamos aqui para nos desenvolver. E a reencarnação é um meio para esse progresso. Contar com a misericórdia divina e acreditar nisso, porque hoje eu não vim falar das provas da reencarnação. Isso aí fica de tarefa de casa para vocês. Mas se isso não já são provas, o que mais nós precisamos? Busquemos então se ainda temos dúvidas. Mas evidente é que se há 2, 3, 4 mil anos vivíamos em estados completamente divergentes de hoje, Deus estaria sendo injusto então com aqueles espíritos bárbaros, vikings, que possuíam muito mais instinto do que moral, muito mais aquela sensação de reação do que um raciocínio. Não estaríamos acurados, então, sendo com nossos instintos mais apurados hoje. Deus estaria sendo injusto com aqueles lá do passado. Assim como se criasse espíritos mais evoluídos do que nós, amanhã também estaria sendo injusto conosco. E a explicação disso vem. Quando progredimos, em cada nova existência, trazemos o que adquirimos nas existências precedentes. Ai, mas por que eu não me lembro do que eu fiz? Eu não me lembro de que eu fui filha, se eu me casei, se eu tive irmãos, em que cidade eu nasci na minha encarnação anterior. Por que a gente não lembra? Lembrando que tudo, na verdade, não é que a gente não lembra, né? Muitos de nós não lembram, ou não lembramos de tudo. Tudo na lei de Deus tem utilidade. Seria útil para nós lembrarmos quem fomos? Lembrarmos talvez que dentro das nossas casas, dos nossos lares, estão os nossos antigos assassinos? Estão os nossos antigos violadores, os nossos antigos torturadores, ou nós? Porque às vezes a dor de alguém nos causa mal é uma, mas a dor da culpa é pesada também. Olha a misericórdia divina mais uma vez, sutilmente, né? Porque assim é sutil. Cabe a nós buscarmos alcançar essa sutileza. Mostrando essa sutileza que está ali a oportunidade da gente reparar aquela matéria que a gente reprovou no ano anterior. Aquela pessoa que a gente fez mal. Aquela pessoa que a gente, de repente, acha que não deu tempo de se despedir.
Né? Às vezes a gente comentava isso lá na casa Chico, perdas, entre aspas, de entes queridos. Hoje vivemos uma época em que se fala muito sobre suicídio, tentativas de suicídio, de pessoas jovens, aparentemente felizes, aparentemente bem financeiramente, aparentemente bem, por isso a palavra é aparentemente, porque não estão bem moralmente por dentro, ou falta algo, falta compreender algo da beleza que é a vida, da oportunidade que é estarmos aqui recomeçando, reencarnando, refazendo as rotas. Então nós, enquanto espíritas, temos uma responsabilidade gigante, gente. Tanto para conosco, quanto para os nossos lares, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes é aquela palavra que você diz que estimula a confiança e transforma a vida daquele que queria desistir para aquele que requer e quer recomeçar. Porque quantas vezes nós recomeçamos dentro da própria existência? Quantas vezes nós mudamos completamente a rota dentro da própria Daniela, dentro do próprio Ricardo, dentro do próprio Milton? Nós começamos tudo de novo, abandonamos uma profissão e começamos outra. Mudamos de cidade, mudamos de relacionamento, mudamos de casa. Será que no macro também a lógica não é a mesma? E aí Kardec diz: assim concluímos que as almas dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas. São as que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo. Esta é a única explicação plausível e aceitável à causa do progresso social. Então, hoje, os nossos costumes mais brandos, a nossa sociedade menos embrutecida, com mais instrução, é o resultado do aperfeiçoamento que nós buscamos individualmente, que nós buscamos em nós mesmos. Não é privilégio, não foi Deus que nos concede um privilégio. Ah, você vai ser assim, mas ela não vai ser. Você vai saber disso, mas ela não vai saber. Deus nos cria com oportunidades idênticas, simples e ignorantes. E cabe a cada um de nós escolher o que, como e quanto vamos fazer dessa oportunidade. Eu acho linda porque a escola ela tem várias analogias que a gente pode fazer. Somos ou não os alunos que talvez estamos repetindo de ano. Basta olharmos para nossas casas, que vamos encontrar os nossos professores. Basta olharmos para as dores que passamos, que vamos encontrar nelas as professoras que às vezes nos fazem chorar em silêncio, mas que fazem com que a gente repare, ajuste aquilo lá que todos nós estamos fadados, que é a lei do progresso. Minha mãe sempre diz um ditado: quem não aprende no amor, aprende na dor. Até a dor e a dor. Pensa numa professora boa. O que isso quer dizer? É um ditado popular que diz: vocês todos vão progredir, amando ou não, conscientes ou não, no amor ou na dor. Então, ou a gente opta sair daqui dizendo: vou fazer outra coisa diferente, porque eu já entendi que a reencarnação é o princípio, que é a misericórdia de Deus na minha vida. Eu escolho ir pelo amor. Mas daqui a pouco vem uma situação que prova-me, que me coloca em teste sobre os meus conhecimentos. E o que eu faço nesse momento? Porque aí é que está o lugar, né? É quando nós, espíritas, somos testados nos nossos conhecimentos. Na tal da reencarnação. Quando aquele ente querido se despede de nós na nossa frente, por exemplo. Ou quando nos deparamos, como eu falava, nos contextos suicidas. O nosso coração fica desse tamanho. E eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não tem saudade, que a gente deixa de amar, pelo contrário. A gente tem que continuar fazendo prece por eles. Porque eles continuam nos amando. Nós só trocamos a roupa. Nós só trocamos o plano. E a reencarnação vem nos trazer essa consolação. No Livro dos Espíritos, ali na parte 2, no capítulo 4, tem várias questões que falam sobre a reencarnação. E Kardec é bem objetivo na 166, quando ele diz: como pode a alma que não alcançou a perfeição acabar de decorar-se? E a espiritualidade diz: com uma nova existência. Ou seja, reencarnando.
E aí a espiritualidade diz, depurando-se, a alma inevitavelmente experimenta uma transformação, ou seja, na vida espiritual, no plano unicamente espiritual, também nos transformamos. Mas, para isso, necessária é a prova da vida corporal. Ou seja, é necessário para que a gente lapide o que ainda precisamos. Vamos pensar naquele Deus que falávamos, bom, soberanamente bom, justo e misericordioso. Nos imporia algo inútil? Algo que não é útil para a nossa vivência, para a nossa transformação? Não. Nada, absolutamente nada no universo está colocado de maneira inútil. Imagina nós, que somos os grandes movimentadores, digamos, dessas esferas que vivemos, das realidades sociais que convivemos, das famílias que estruturamos. Nós somos os responsáveis por transformar o mundo em que habitamos. Mas imagine se toda vez que a gente viesse, a gente fosse e voltasse. Como era que o mundo ia se transformar? Como era que a gente ia fazer esse processo? Será que em uma encarnação eu consigo desenvolver a lei de amor, caridade e justiça? Considerando-me no meu estado atual, se a gente falar só de caridade, benevolência, indulgência e perdão, se a gente conseguisse fazer esses três e o resto, conseguimos tudo em tão pouco tempo? Se eu disser a você que você tem que fazer isso tudo, tantas coisas, por exemplo, atividades que consumiriam 50 horas dentro de um dia, o que é que você ia me dizer? Não dá tempo, eu preciso de 4 dias para fazer isso aí. A lógica da reencarnação também. As nossas transformações, como o amigo lá no começo, isso impactou muito, exigem tempo. Às vezes queremos chegar na casa espírita e ter o passe de mágicas. Fazer aquele atendimento fraterno, escutar aquela palestra e a vida transformar-se assim como um passe de mágica. Isso é igual plantar uma semente de morango hoje e amanhã olhar para o sol e dizer, eita, cadê? Não já era para ter nascido. Não. Se o morango leva tempo, avalia abandonar um vício que está enraizado em nós. Às vezes há anos e anos e anos e anos, encarnações e encarnações. Não é apertando no botão, passando a porta da casa espírita, fazendo um atendimento fraterno, que vamos nos transformar completamente. Isso leva tempo, isso leva paciência, isso leva persistência, isso leva uma vontade íntima de mudar pouquinho em pouquinho, mas de nunca parar de mudar, de nunca parar de regar esse morango, essa plantinha, de nunca deixar de ter esse cuidado, porque aquela história, né? Desperta, tem aquela história que às vezes uns estão sentados, às vezes outros em pé, às vezes outros deitados. Observe você, cuida para não cair, né? Tem esse recado também aí para nós. Então, se eu estou em pé, posso conduzir outras pessoas? Se eu estou sentado, posso dizer a quem está sentado, a quem está deitado, que sentado também? Mas se sou eu que estou deitado, que eu tenho humildade de dizer, ei, me ajuda, eu não sei por onde ir. E é assim que geralmente a gente chega numa casa espírita. A gente não sabe o que fazer, não sabe o que sentir, não sabe o que dizer, o que entender. Por que aconteceu isso comigo? E a gente começa a achar que Deus é injusto. Como? Esse Deus soberanamente amor, justiça, misericórdia. Às vezes é a nossa consciência inconsciente, digamos assim, nesse contexto trocadilho, a nossa consciência imperfeita nos levanta a pensar coisas que não combinam com o amor de Deus por nós, que não combinam com sua lei de amor e soberana justiça. Então, Kardec ainda pergunta na 67, qual o fim da reencarnação? Para quê? Então, e a espiritualidade diz, melhoria progressiva da humanidade. Sem a reencarnação, onde estaria a justiça divina? Sem a reencarnação, onde estaria a justiça para aquela criança que vai para o mundo espiritual com 2, 3 anos? Sem a reencarnação, como é que a gente explica isso? A desencarnação prematura, Kardec também fala isso na Gênese, era um grande problema enfrentado por várias correntes científicas e religiosas. E a única que responde somos nós, com a reencarnação.
não consegue. Às vezes a mãe passa por um susto, por algum problema e ela não consegue trazer esse bebê à vida corporal. Esse espírito não teria outra chance? Se a gente pensar isso, gente, era isso que eu olhava e fazia em Deus antes de ser espírita. Eu acho que isso não é tão justo assim, não. Eu sempre brincava que eu, quando tinha mais ou menos a idade dela, eu era o tempo para ser missionária, porque eu perguntava à professora, tia, por que tem criança que passa fome e eu não? Por que tem criança que não tem pai e eu tenho meu pai presente, minha mãe presente? E se a gente parar só nessas perguntas, Deus vive justo? Deus tem privilegiados? Não. Mas nós temos a reencarnação para responder isso. Nós temos a oportunidade de recomeçar, de espíritos que estão ali em situações mais complexas, difíceis, e estão refazendo o que precisam refazer, assim como nós. Quem sou eu para falar das suas dores, das suas vivências? Mas observe que as dores, elas mostram quem somos ou quem fomos. Cabe a nós decidir quem seremos a partir delas, quem nos transformamos a partir delas. Quem seremos dali para frente, dali em diante. E aí, quando a gente vai para 169, ainda no Livro dos Espíritos, Kardec diz que o número de reencarnações vai depender de acordo com o que nós fizermos. Quem for mais depressa moralmente, menos necessitará de retomar, de refazer de novo. Então, a ideia, gente, é que a reencarnação se baseia na justiça de Deus. Se baseia nesse Pai que deixa aberta a porta para os seus filhos. Aberta a porta para um arrependimento. A nossa razão automaticamente vai nos dizer que é injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que tropeçaram. E aí Kardec diz, não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, através da reencarnação, por exemplo, proporcionando as provações da vida corporal. Então a justiça de Deus nos dá novas existências para que a gente conclua o que não concluímos na anterior. Retomamos a série no colégio para refazer o que não aprovamos. Estamos aprovados, mudamos de série. Estamos aprovados, mudamos de série. É tanto que nós estamos vendo que os professores são outros, né? A matéria vai ficando mais difícil. A matéria do segundo ano é diferente do primeiro. O que me estuda já é mais avançado. Então, se você se pergunta, Dani, minhas dores são que você não acredita, não. Observe, então, que você já passou por muita coisa. Hoje eu estou cheia de ditado, né? Estou saudosa de argumento. Deus não dá o frio conforme o comentou. Alguém aqui carrega um fardo mais pesado do que pode carregar? Às vezes, as pessoas que cometem suicídio, que tentam, acreditam piamente que sim, que o fardo é tão difícil de segurar, que ela não vai conseguir sozinha. E aí é isso. É esse Cristo que diz, eu estou aqui, olha para mim. Mas às vezes a gente não consegue, por uma série de coisas, uma série de problemas, uma série de situações. Mas a ideia hoje, se eu pudesse dizer, em resumir, falar até da reencarnação sim, mas lembrarmos desse Deus, que através da reencarnação, não como um fim, mas como um meio, nos prova sua misericórdia, nos prova sua chance de recomeçarmos, nos prova que os obstáculos estão aí para o nosso melhoramento, que a nossa sorte não se fixa irrevogavelmente depois que saímos desse plano físico para o plano espiritual. Não é assim, pronto, e acabou. E Kardec diz de novo, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças,
pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas. A razão nos indica e os Espíritos nos ensinam. É uma perfeição a resposta. Essa aqui é uma nota, né, desse item 171 do Livro dos Espíritos. E aí, vocês podem dizer, certo, Daniela, o nosso objetivo hoje é falar do capítulo 11, item 33 e 34 da Gênesis. Passamos no 33, fazendo todos esses enxertos aí, né, do Livro dos Espíritos, que estão todos entrelaçados, para irmos caminhando para o 34. Que Kardec traz que muitas pessoas achavam, então, que se reencarnamos, toda encarnação vamos para um mundo diferente, vamos para um orbe diferente, para um planeta diferente. Ele pergunta, é assim mesmo? E a espiritualidade diz não. Por que o homem adiantado faz os seus primeiros estágios, se não em mundos inferiores? E ele diz, não só de povo em povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que a gente não precisa mudar de escola todo ano. É tanto que a gente até fala que é ruim para o aluno, né? Quando você tem o filho, primeiro ano ele está no colégio A, segundo ano no B, terceiro ano no C, quarto ano no D. A gente tenta deixar o filho no mesmo colégio para que ele tenha um ritmo de aprendizados diferentes, mas um ritmo que tem uma lógica. Do mesmo jeito somos nós. Nós vamos estar nesse contexto da Terra até que a Terra não nos ofereça mais possibilidade de progresso. Aí sim, podemos caminhar para uma outra ideia. Isso é uma regra? Não é. Kardec diz que isso não é uma regra. Como eu posso dizer, uma regra absoluta, né, que se vai ter em todos os casos. Mas que é numa maioria considerável. Então, a lógica é, nós não vamos ficar pulando de mundo em mundo a cada encarnação. A tendência é que voltemos, inclusive, para desenvolver os laços de família, de amizade, de aproximação. Se a gente acabou de dizer que às vezes uma existência, né? Uma vida não. Uma existência dentro de uma vida é pouco para refazer, para perdoar e tudo mais que nós já dissemos, imagina se a gente ficasse pulando de mundo em mundo. Então, esse item 34, por isso que eu deixei ele mais para o final, porque ele é bem objetivo nesse sentido, é para nos lembrar que nós não precisamos ficar nesse pula-pula. Nós vamos evoluir o que precisamos em cada ambiente necessário. Já lembro o outro princípio, né, também, que é a pluralidade de mundos habitados. Então, de novo, Kardec diz, não há, então, necessidade de que os homens mudem de mundo em mundo a cada etapa de aperfeiçoamento. Como não há que o estudante mude de colégio para passar de uma classe para outra. Simples, por isso que eu digo que a analogia da escola, do colégio é perfeita para falar de reencarnação. Quando a gente lembra da gente criança, né, a gente chega no colégio com roupinha limpa, cabelinho liso, arrumado, liso, aliás, né, arrumadinho, cheiroso, com a lancheirinha, né, com o lanche. Eita, dá expectativa para aquele dia de colégio. Aí você vai assistir às aulas, vai para o recreio, come, se suja, rasga às vezes até a roupa de tanto que brinca, na esperança do seu pai vir lhe buscar. Quando dá o horário, chegou o fim daquele dia e você volta para a sua casa real. A escola não é a sua casa. A escola é um ambiente que você vai aprender, é um ambiente que você vai se conectar, é um ambiente que você vai ter pessoas mais maduras, pessoas que vão lhe dizer o que fazer, que vão lhe ensinar certas coisas. Vão ter colegas que lhe perseguem, que lhe dizem que você é feio, que lhe dizem que você não presta, que lhe excluem. Como também vão ter amigos, vão ter amores, vão ter pessoas próximas. Você vai encontrar o seu nicho, né? Digamos assim, o seu grupo. Mas chega a hora de voltar para casa. Chega a hora que a aula termina e você vai voltar para sua casa com a sua roupa suja, cansada, suada. Vai se alimentar e vai descansar. Eis assim o conceito da reencarnação. Ou às vezes, depois que você descansa, você já tem outra atividade, né? Agora vai com reforço, aí vai para a natação e depois vai visitar alguém. Quantas outras atividades também fazemos quando voltamos para casa? Eis assim, apenas uma analogia, né? Uma figuração
Chegamos à vida material com um corpo saudável, limpo, bonito, todo arrumadinho lá, cabelo acinzelado, farda limpa, bem passada, cheiroso. A vida vai passando, a gente vai suando, a gente vai sofrendo, a gente vai rasgando a roupa, a gente vai adoecendo, a gente vai caindo, vai arrumando inimigos, vai arrumando amigos, vai aprendendo com os professores, vai aprendendo na disciplina da dor, vai aprendendo na matéria do sofrimento, dos relacionamentos, o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer. E quando dá meio-dia que o sino toca, chega a hora da gente voltar para a nossa casa real, para a casa espiritual que todos nós pertencemos. Acreditar que a gente não volta para o mundo espiritual é o aluno que acha que vai passar o resto da vida na escola. Na escola a gente aprende e fora da escola a gente vivencia os aprendizados. Então no corpo a gente aprende muito. Por isso, a encarnação está incluída na lei de progresso e ela é uma fatalidade para nós que estamos em desenvolvimento, em transformação, em reforma íntima. Por isso ela é essencial. Quem aqui vai dizer que a escola não é essencial para os seus filhos? Hoje, nós levamos todos para a escola, né? Tem até uma idade já adequada, você vai levando, a pessoa vai se instruindo. Todos nós estamos na escola da vida, buscando as melhores notas para as nossas virtudes, para as nossas melhoras íntimas, para as nossas transformações. Que não chegue meio-dia e a gente tenha a sensação que o tempo derreteu, que a gente faltou a aula, que a gente gagueou a aula, como a gente dizia antigamente, que a gente desrespeitou o professor, que a gente não fez o que tinha que fazer. Ainda dá tempo. Quantas aulas ainda temos pela frente? E se de repente tocou o sino, você teve que ir? Não acho que o dia seguinte não vai chegar. Vai chegar. A reencarnação está aí para nos provar isso. O próximo dia de aula vai chegar, você vai ganhar outra farda, você vai arrumar o cabelo, você vai pegar seu mochila, você vai começar de novo a refazer e tentar. E se deu errado, de novo, e de novo, e de novo, até que a gente progrida e seja o que nós precisamos ser. Isso é a misericórdia divina de Deus em nossas vidas. Isso é a manifestação expressa, nítida desse amor por nós. Desse pai que vai buscar a gente na escola, correndo, gritando aquela euforia, e no outro dia, pacientemente, arruma a gente de novo, acorda mais cedo, dá café da manhã e diz: vai, meu filho, aprender. Eu lhe espero de meio-dia. Está lá Deus, nosso anjo da guarda, Jesus, a espiritualidade amiga, nos esperando. Que nós então honremos as aulas que frequentemos, honremos a nossa encarnação, para que no contexto de uma próxima existência que virá, já não tenhamos mais que aprender aquelas mesmas disciplinas, aqueles mesmos tropeços, aquelas mesmas tentativas ineficientes. Que a gente consiga ir para onde precisamos. E aí, Kardec vai finalizando esse item dizendo: em uma existência, continuamos, numa próxima existência, quer dizer, continuamos o que deixamos inacabado. Muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararmos o mal que tínhamos feito ou refazermos o que precisarmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da necessidade da encarnação, ele quase que repete isso quando ele vai dizer que para nós, como espíritos que buscamos nossa transformação e as diferenças que há em nós, isso decorre de uma lei natural. E a reencarnação nos lembra 3 palavras: solidariedade, fraternidade e também igualdade. E para a gente encerrar, eu prometo, isso aí eu já passei tudo da agenda que nós tínhamos, nada melhor do que Emmanuel e suas palavras também tão precisas quando ele fala sobre reencarnação, que ele diz que a reencarnação é uma sagrada oportunidade de experiência, foi o que eu falei no começo, e ele também nos recomenda a reflexão sobre essa lei no livro No Portal da Luz, no capítulo Perante a Reencarnação. E Emmanuel nos diz assim: é indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente
doar a vida na pessoa dos outros tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Estamos aqui reencarnados para esses quatro: sentir, pensar, fazer e falar melhor. Sempre, sempre. E aí, no livro Caminho Alto, Júlio Paulo, Emmanuel coloca, também sobre a reencarnação, que por vezes renascemos em duras dificuldades, que é justamente para a gente se redimir. E ele diz: recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde vieste. Não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento te dissolvam as sombras do coração. Todo o mal de ontem ressurge ao mal de agora, para que o bem apareça e retome a governança da vida. Todo mal tem uma causa, nessa existência ou na anterior. Mais uma prova da consolação que o Espiritismo nos traz. Então ele diz: o erro desajusta, a dor restaura. Nos desajustamos muitas vezes. Quando a gente sente raiva, qual sentimento a gente sente logo em seguida? Uma dor de vergonha, de culpa, de arrependimento. O erro desajusta e a dor repara. E finalizando, é por isso que a ilusão que obscurece e a verdade que ilumina. É por isso, me corrigindo, que entre a ilusão que obscurece e a verdade que ilumina, a reencarnação será sempre o alto caminho do recomeço. Então, entre as trevas que vivíamos, as barbáries que apresentávamos, as paixões mais primitivas, os nossos impulsos, e a verdade que nos ilumina, a reencarnação, nos levando para esse caminho de recomeço, nos levando para esse caminho alto, de fazermos o bem na medida de nossas forças, de nos refazermos dia a dia, e de sermos os alunos aplicados na moral que o grande professor, paciente e abnegado que é Jesus, espera de cada um de nós. Que possamos honrar esse compromisso, conscientes diante da leitura que o amigo fez, e que precisamos de tempo, mas sabendo que o tempo que temos precisa ser e deve ser muito bem aproveitado. Lembrando que a reencarnação está aí para nos ajudar, sempre lembrar dessa lei de misericórdia. Então, meus amigos, para que eu não me estenda aí no horário, porque eu estou vendo que eu passei 2 minutos, essas foram nossas reflexões de hoje. Agradeço pelos ouvintes pacientes, na expectativa de algo que nós dissemos aqui, ter trazido algo, ter trazido algum ponto, item de reflexão, para que a gente saia daí com uma semana ainda melhor do que essa que passou. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada aí pela recepção de sempre, vocês aí presentes, quem vai ver depois de casa. Muito